Get your fucking hands up. Olá, a você que está assistindo. Muito obrigado pelo seu view. E eu vim aqui anunciar que este é o compilado da primeira e segunda temporada da Hora do Terror, como um filme. Era só isso que eu já ia falar, eu não vou falar nada além disso. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. Ontem era para sair do vídeo, mas ontem não deu para sair, porque era para ter saído do vídeo de Marcelo. Ontem minha Marcela até resolveu apagar e teve uns problemas. Mas essa semana vai continuar de pé. Esse vídeo eu vou batalhar muito para poder sair hoje, porque já vai dar 3 horas. Esse vídeo vai ser umas 8 horas da noite. Eu vou batalhar para isso. Obrigado pelo seu view. E vamos lá, o segundo vídeo dessa semana, como um filme compilado. Tchau. Ah, pessoal, uma coisa. Desculpa assustar, se assustou, né? Vai ter um curta inédito antes do filme compilado. Que não é inédito, né? E é isso, só isso mesmo. Vamos então pro vídeo. Numa meia-noite de Halloween, uma mulher chamada Hailey estava conversando com sua amiga Nina. Elas fizeram uma chamada de vídeo. Sua amiga parecia assustada, e ela contou que tinha acabado de fugir de um sequestrador e que tinha acabado de chegar em casa. Então Hailey falou: "Mas você disse que estava fazendo seu jantar." Nina balançou a cabeça. Como não, Hailey ficou assustada, mas continuou conversando com sua melhor amiga. Elas desligaram o telefone e Hailey foi assistir TV. Era por volta das 4, até que Hailey ouviu batidas na porta. Ela não atendeu, mas a pessoa continuou batendo na porta. Ela atendeu porque não aguentava mais. Quando ela abriu, ela tomou um susto. Era uma moça encapuzada. Hailey perguntou o que ela queria, mas ela não falou nada. Ela pediu para Hailey a seguir. Hailey foi, mas com o pé atrás. Elas chegaram numa pracinha, mas não tinha ninguém. Lá estava enfeitada com abóboras, caveiras e teias de aranha. A mulher encapuzada apontou uma arma para Hailey. Hailey correu, então a mulher abaixou o capuz, e era sua melhor amiga. Hailey disse: "Nina." Então Nina disse: "Isso é por você ter tirado a vida de minha mãe." Hailey correu para que a Nina não atirasse nela. Nina correu atrás de Hailey, até que Hailey bateu a cabeça contra uma abóbora, e a Nina atirou nela. Ninguém desconfiou que Nina era a assassina de Hailey. No velório de Hailey, sua amiga Nina deu uma visitinha à sua mãe. E hoje em dia se encontram no céu. Nina se encontra numa casa, e até hoje ninguém achou ela. O que aconteceu é que no passado, quando elas eram crianças, Nina estava brincando com Hailey. Até que em uma brincadeira de pega-pega, Hailey esbarrou na mãe de Nina. A mãe de Nina estava cortando grama, então ela caiu em cima do cortador, sendo totalmente estraçalhada. E Nina culpou Hailey por isso. E decidiu se vingar.
Enfim, depois da morte de Hailey, 2 anos se passaram e a Hailey decidiu se vingar. Ela voltou dos mortos e se disfarçou de outra pessoa e seu novo nome era Irie. Nina conheceu Irie e elas ficaram bem amigas. E então foram se passando os anos. E então a Nina perguntou se ela queria ser melhor amiga dela, e ela aceitou. Quando fizeram 10 anos de amizade, a Irie chamou ela para sair. Elas se divertiram bastante, e depois a Irie disse que ia dar o presente dela. Ela ficou bem animada, então Irie puxou uma arma e disse: "Isso é porque você me matou." Nina ficou confusa e disse: "Como assim?" Irie não respondeu. Ela notou ela estava se referindo a Hailey. Ela falou: "A culpa não foi minha." Irie respondeu: "Então foi de quem?" "Minha mãe me possuiu e me fez fazer isso", disse Nina chorando. Irie atira em Nina e fica perplexa o quanto mentirosa era Nina. "Como ela fez isso?" murmura Irie. "Não acredito em você até hoje." Nina queima no fogo do inferno. Lar do bicho ruim. Irie se vingou de sua amiga. Fim. Era uma vez uma mulher de 18 anos chamada Angélica que atualmente está morta. A sua morte foi desconhecida. Então vamos logo pra história. Uma noite Angélica resolveu dormir. Às meia-noite o celular dela tocou. Quando Angélica foi olhar o número 06-668-26-66 mandou mensagem para ela. Ela olhou e falou mais um número me adicionando o número 06-668-26-66. Falou: "Estou a 9 quadras da sua casa." Angélica pensou que era uma pegadinha, e voltou a dormir. 15 minutos depois ela falou: "Estou a 6 quadras da sua casa." Angélica manda um áudio a ele dizendo: "Olha sua sem vergonha, vai procurar o que fazer." 15 minutos depois ela falou: "Estou a 3 quadras da sua casa. Você já pagou o seu velório?" A partir dessa mensagem a casa da pessoa é trancada pelo lado de fora e a chave da porta some. Depois disso Angélica começou a ficar com medo, e resolveu tentar ir para a casa da mãe, mas como eu disse a porta não abria. A chave que Angélica guarda em cima da mesa sumiu. Ela ficou desesperada. Ela olhou para trás. O que ela viu fez ela ficar de lábios brancos. Na sua porta estava sendo escrito com sangue a frase: "Você deveria ter fugido de casa e ter desligado o GPS quando eu avisei que eu estava a 9 quadras de sua casa. Agora já é tarde." Angélica tenta ligar para a polícia, mas aparece a seguinte mensagem: "Serviço indisponível." O celular dela toca. Era uma mensagem do 06-668-26-66. Ela falou: "Estou na frente da sua casa." Angélica começa a tremer, e a porta dela começa a bater. Angélica se desespera e corre para o porão, o lugar mais assustador da casa. Aquela foi a pior decisão de Angélica, porque o porão podia ser acessado pelo lado de fora de casa, mas precisava de uma chave. Angélica sabia disso, mas ficou aliviada porque estava trancado a mini porta que dá acesso para o porão, mas do nada a mini porta faz um som de porta destrancando. Angélica corre até a saída do porão, mas a saída abre. Angélica olha para trás e vê algo horrível. Era uma mulher lobo zumbi. Ela estava suja de sangue. Angélica tenta sair da mini porta, mas a monstra pega Angélica. Angélica leva arranhões, coisas desconhecidas. Depois dessa noite o corpo de Angélica sumiu, e nunca mais se ouviu falar de Angélica. 3 anos depois de Angélica morrer, eu, Lucas, estava jogando com meus amigos. Eu poderia rir bem alto porque meus pais não estavam em casa. Às 2h40 da manhã, estávamos nós divertindo até que às 4 da manhã caímos no tédio. Ficou tudo em silêncio.
Esse silêncio foi o mais perturbador da minha vida, até que meu amigo Liam resolveu invadir grupos de WhatsApp. Primeiro, meu amigo Liam estava procurando links de grupos para entrar no YouTube, até que ele achou um grupo com 100 membros. Liam mandou o link do grupo para mim, para meu amigo Carlos, que também estava online. Aí nós entramos no grupo. O grupo parecia os membros eram pessoas de meia idade, as mensagens eram de qual é o melhor detergente, até leilões de móveis. Nós achamos um momento perfeito para zoar o grupo. Mandamos links de como fazer seu PC parar de travar, até links de sites adultos. Estávamos morrendo de rir disso. Os participantes pararam de digitar após isso. Depois de alguns minutos rindo, até que Liam, o primeiro que entrou no grupo, também teve a ideia de entrar nesse grupo, recebeu uma mensagem privada da dona do grupo. A dona do grupo não tinha nome nem foto no WhatsApp, o nome era um número, que vocês já conhecem. Isso mesmo, a dona do grupo ia 066682666. Então a dona do grupo mandou a seguinte mensagem: Olá! Bem-vindo ao grupo, por que vocês mandaram aquelas coisas? Nós pedimos uma print da foto do Liam para ver o que ele mandou. Liam mandou a print rindo muito. Quando ele mandou, nós começamos a rir mais alto ainda. 5 minutos depois dessa mensagem, a dona do grupo mandou uma print do Google Maps, com a foto da casa de Liam. Nós continuamos rindo, mas Liam parou de rir. Pedimos de novo a print da tela de Liam. Quando ele mandou, continuamos rindo porque achamos que era trollagem da dona do grupo. Mais minutos depois, a dona do grupo manda a seguinte mensagem: Lucas Filasten, 15 anos, 20 de agosto de 2005. Liam William, 14 anos, 9 de março de 2006. Carlos Luiz, 16 anos, 17 de junho de 2004. Depois disso ninguém estava rindo, até que a dona do grupo manda mais uma mensagem. A mensagem era a foto do Google Maps da minha casa e a de Carlos. Após isso, fomos ver se as portas das nossas casas estavam trancadas. Após isso, a câmera frontal de todos nós ligou do nada. A câmera do Liam dava para ver uma mão negra arranhando alguma coisa. Eu avisei a ele, e ele disse que não via nada, até que algo puxou ele para a escuridão. Ouvimos os gritos dele, depois só tinha o Carlos. Do nada a ligação caiu, e recebemos um vídeo da dona do grupo. O vídeo era de alguém respirando bem pesado, enquanto se aproximava da casa que parecia de Carlos. O som da respiração parou 7 segundos antes do vídeo acabar. Neste momento deu para ver Carlos olhando a janela e saindo correndo para dentro de casa. Depois eu mandei mensagem rapidamente para Carlos, mas ele não respondia. Então outro vídeo foi mandado. Era minha casa, com alguém se aproximando. Eu corri para meu armário e liguei para a polícia. 190, qual é a sua emergência? Falou a atendente. Eu falei baixo: socorro, tem alguém invadindo minha casa. A atendente falou: qual o seu endereço? Eu falei: Rua Washington da Luz. Ela falou: já estamos a caminho, e desligou. Eu comecei a ouvir passos. Provavelmente alguém deve estar lendo isso para você, porque provavelmente eu não estarei mais vivo, porque eu estou ouvindo passos e uma respiração pesada, próximo do armário onde estou escondido. Fim. Espero que tenham gostado. Em uma noite fria do dia 15 de julho de 2005, um garoto de 16 anos estava voltando para casa. Era 23h55. Ele tinha acabado de sair da escola.
Ele pega às 19h30 e sai às 22h30, mas desta vez, ele acabou ficando mais um tempo na escola. Então ele foi pegar o ônibus para voltar para a casa dele, mas só tinha um ônibus. O ônibus se chamava ônibus 666. Ele não ligava para essas coisas de número da besta, número amaldiçoado Ethic. Então ele ignorou. Já era meia-noite, então o ônibus chegou, e ele entrou. Até aí tudo bem. Até que as pessoas começaram a sair do ônibus. Bem normal, até que sobrou só um menino, uma senhora. É uma mulher. Neste momento, entrou 5 homens de capuz preto e vermelho no ônibus. Algo escondia o rosto deles. Era tipo uma névoa escondendo o rosto dos 5 homens. Por um segundo eles removeram a névoa. A senhora estava no meio, a mulher do lado direito dela, e o menino do lado esquerdo dela. A senhora conseguiu ver o rosto deles. Mas os outros não. Até que ela percebeu que os 5 homens não tinham olhos, ela começou a gritar dizendo: alguém roubou meu anel. Ela começou a culpar o menino e a mulher. Eles começaram a dizer que não roubaram nada. A senhora pediu pro motorista parar na delegacia mais próxima. Por sorte, tinha uma delegacia ali. O motorista disse: senhora, tem uma delegacia ali, quer soltar? Ela disse sim. O menino e a mulher falaram: vamos provar que não roubamos nada. Eles soltaram. O menino falou: agora vamos entrar e vamos provar que não roubamos nada. A senhora falou: não, eu sei que vocês não roubaram nada. Eles falaram sem entender nada. Então por que a senhora fez isso? É o que ela disse, arrepiou os dois. Ela falou porque os 5 homens que entraram não tinham olhos. Depois deste dia o ônibus 666 nunca mais foi encontrado. Nem o motorista, nem o cobrador foi encontrado. Se você ver um ônibus chamado ônibus 666, não entre. Aqui vão algumas regras. Se você quiser entrar em um ônibus desse, regra número 1. O ônibus funciona das 00 até as 00h30. Se você ver um ônibus 666 saindo depois ou antes disso, não entre. Provavelmente não será um humano que estará dirigindo o ônibus. Regra número 2. O ônibus só funciona nas sextas-feiras 13. Se você ver um ônibus 666 antes deste dia, não entre. Regra número 3. Se os 5 homens entrarem, saia do ônibus rapidamente. Se você não sair, quando o ônibus parar no ponto 666, você não vai gostar o que vai acontecer com você. Regra número 4. Se os 5 homens não entrar no ônibus, pode continuar no ônibus. Quando ele parar no ponto 666, tampe os ouvidos, faça qualquer barulho para abafar o som de gritos que vai fazer naquele lugar. Também feche os olhos. Quando o ônibus começar a andar, pode abrir os olhos e destampar os ouvidos. Depois daquele ponto vai vir o ponto 777, o ponto do bem. Diferente do ponto 666, o ponto do mal. Neste ponto, todos que tiverem no ônibus devem saltar. Neste ponto você vai ter uma visão do seu futuro. Você também vai ver seus entes queridos que morreram. Vai ser maravilhoso. A visão vai durar 10 minutos. Quando acabar, entre no ônibus. Espere até o seu ponto. Regra número 5. Por último, não sinta medo dentro do ônibus. Não demonstre medo. Senão, a sua única emoção da sua vida só será o medo. Você terá pesadelos todas as noites, alucinações super realísticas. Então, não sinta medo. Então é esse o fim da história.
Olha, é a partir daqui que as coisas começam a ficar bem pesadas. Então, se você ignorou a classificação indicativa lá no início, a partir daqui já acabou as creepypastas livres para todas as idades. As creepypastas originalmente tinham para maiores de 14 anos e outras de 18. Só que reclassificamos e estava para maiores de 12, mas mesmo assim tem uns temas um pouco pesados. Então, se você ignorou o aviso, eu peço, por favor, para se retirar desse vídeo. Enfim, vou continuar com o vídeo normalmente. Eu estava assistindo o canal da Nickelodeon. Há alguns anos atrás, em torno das 3 da madrugada, eu estava com muito tédio. E também estava sem sono, e o canal da Nickelodeon era o meu canal favorito da época. Estava passando uma reprise de Henri Danger. Até aí tudo bem. Estava bem normal, e o bom foi que a reprise que estava passando eu não tinha assistindo. Durante a outra reprise de Henri Danger, apareceu no canto direito um aviso que após a reprise ia passar um episódio especial de Bob Esponja. Eu estranhei porque aquele horário não era um horário normal para a Nickelodeon colocar um episódio especial de um desenho tão famoso, mas eu não liguei muito. Algum tempo após isso, a reprise acabou. Começou o episódio de Bob Esponja, a abertura começou, só que estava diferente. Estava distorcida, o som parecia que estava sendo tocado de trás para frente. Toda hora a abertura ficava preto e branco, e logo após mudava para colorido. Eu fiquei perturbada com isso, e tentei mudar de canal, mas não deu certo, então voltei a assistir. Esta foi a pior decisão da minha vida. Então apareceu o nome do episódio, o nome era O Suicídio do Patrick. Neste momento eu não estava entendendo nada, mas eu estava com tanto tédio que eu resolvi continuar. O episódio começou com Patrick e Bob Esponja brincando, até que do nada eles começam a brigar. Mas o estranho era que a briga não parecia uma briga de desenho animado. Era mais pesada, eles falaram coisas horríveis. Eu não lembro muito, mas eu vou contar o que eu me lembro. O Patrick falou: "Você sempre foi um amigo miserável." Bob Esponja falou: "Você sempre foi uma desgraça." Eu não estava acreditando o que eu estava vendo, até que o Bob Esponja falou algo que muito horrível. Ele disse: "Por que você não morre?" Eu comecei a chorar. O Patrick também começou a chorar. Então o episódio travou e ficou parado. Eu ouvi uma voz dizendo: "Não pare de ver." Eu liguei para meu irmão mais velho. Ele me perguntou por que eu estava ligando para ele naquela hora. Eu pedi para ele colocar na Nickelodeon. Ver se tinha um personagem de desenho chorando. Ele falou: "Não, o que está passando é uma reprise de Carly." Fiquei assustada e deixei o telefone cair. Eu corri para pegar o meu celular para ligar para a polícia, só que graças ao meu pânico, ele acabou caindo. Ele se destruiu por completo. Fui tentar abrir a porta, só que ela estava trancada. Não sei por que, foi uma má ideia ficar em casa sozinha. Meus pais viajaram, meu irmão mais novo foi para a casa da minha avó. O único jeito era voltar a assistir. Me enrolei em uma coberta, liguei todas as luzes da casa, esperei o episódio voltar. Quando ele voltou, estava Bob Esponja morrendo de raiva. Os olhos dele ficam vermelhos do nada, e ele fala: "Que tal descontar a raiva nas outras pessoas?" Eu senti um medo muito forte, até que ele correu em direção à cidade, até que a cena corta para uma parede com vários cartazes de crianças desaparecidas, até que uma voz falou: "Você vai ver isso, Ana, este é o meu nome."
Eu fiquei assustada, até que a cena corta para Bob Esponja levando crianças para um passeio, até que ele foi para o mato com elas. Ele amarrou as 3 crianças, e tampou a boca delas com pano. Ele puxou um machado e deu 3 machadadas no crânio de cada um. Sangue e celírio realistas foram jorrados na parede. Eu vomitei. Eu tentei desligar a TV, mas não deu certo. Tentei desligar na tomada, mas nada aconteceu. Até agora eu não sei por que Bob Esponja não foi preso. Então a cena corta para Patrick. Na sua cama ele estava triste. Mas não era um triste de desenho animado, era um triste bem realista. Ele saiu da sua casa e foi para um restaurante, só que ele não tinha dinheiro. Então ele começou a pedir esmola na rua. A partir daí eu comecei a chorar. Tentei conter as lágrimas, mas não dava. O pior era que estava tocando uma música muito triste. Depois eu percebi que o episódio não tinha 15 minutos como normal, tinha 18 minutos. Comecei a estranhar. E enxuguei minhas lágrimas, e continuei a assistir. O Patrick estava muito triste. Ele não tinha mais dinheiro, nem amigos. Aquele velho Patrick bobo não era mais o mesmo. Após isso, apareceu na tela um ano depois apareceu Patrick. Mais triste ainda, Lula Molusco notou que Patrick não aparecia mais como antes. Lula Molusco foi até a casa de Patrick, bateu na porta, o Patrick não abriu. Ele continuou batendo, mas nada acontecia. Ele colocou o ouvido na porta e ouviu Patrick chorando. O Lula Molusco falou: Patrick, quer ajuda? Mas o Patrick falou: eu sou um fracassado, não preciso de ajuda, mas isso vai acabar e vai ser agora. Lula Molusco começou a se desesperar e foi chamar os outros, mas Bob Esponja não foi. Quando chamaram ele, o Bob Esponja falou: eu não quero ver este maldito. Os olhos dele estavam vermelhos. Eles continuaram tentando, mas não tiveram sucesso. Eles correram até a porta de Patrick e tentaram abrir, mas eles não conseguiriam. A cena corta para Patrick pegando uma corda. Ele coloca no pescoço e se enforca. Eu comecei a vomitar, até que os outros conseguiram abrir a porta. O que eles viram foi o Patrick morto. Eu chorei mais uma vez. Depois Lula Molusco foi até a casa de Bob Esponja. Lula Molusco estava com os olhos cheios de lágrimas. Então o Lula Molusco falou: o Patrick morreu. Bob Esponja estava com raiva, mas quando Lula Molusco falou isso, o rosto de raiva se transformou em rosto de tristeza e arrependimento. Bob Esponja começa a se lembrar de todos os momentos com Patrick. Eu comecei a chorar mais ainda. Logo após, quando Bob Esponja chega lá, ele olha Patrick e começa a chorar muito alto. O episódio fica travando na imagem do Patrick morto e o Bob Esponja chorando. O episódio já tinha 30 minutos, muito anormal. Esta imagem ficou parada por 30 segundos. A cada 10 segundos, aparecia uma foto de uma criança morta. Acabei vomitando quando vi aquilo. Quando deu 30 segundos, começou os créditos. Os créditos estavam sem som. Logo após eu desmaiei. Quando acordei, liguei para a Nickelodeon, reclamar daquilo que eu vi. Falei de tudo o que aconteceu. Eles disseram: senhora, não passou nenhum episódio de Bob Esponja neste horário que você falou. O que passou foi uma reprise de Carly. Eles vieram na minha casa e provaram. Então eu fui um hacker que hackeou a Nickelodeon em minha TV. Até hoje tenho pesadelos deste episódio. Droga, por que diabos eu fiquei sozinha em casa? Fim. Você deverá fazer esse jogo à noite. Esteja sozinho em casa, afinal, você não vai querer submeter a sua família, ou amigos, ao risco extremo e ao tormento eterno, certo?
Escolha um dia ímpar. Evite dias chuvosos. Como já disse antes, a experiência deve ser realizada à noite, não importa a hora. Sente-se no chão, em frente do seu televisor, ligue o aparelho e selecione um canal que esteja fora do ar. Lembre-se de escolher um canal ímpar. Isso funciona melhor em aparelhos antigos, mas caso você não tenha nenhum aparelho de televisão antigo em casa, use um aparelho moderno mesmo, mas você deverá configurá-lo, para não exibir aquela tela azul, que aparece quando selecionamos um canal fora do ar. O importante é o aparelho exibir o som e a imagem da estática. Feito isso, aumente o volume até o máximo. Isso é desagradável, eu sei, mas poderá ser muito útil. Depois de realizados os procedimentos acima, diga em voz alta: peço a todos aqueles que vagam pelo mundo, manifestem-se. Repita 3 vezes. Ao final da 3ª vez você deverá se calar. Caso o televisor desligue sozinho, saia correndo de casa, e não olhe para trás. Corra para longe e só volte para casa quando o sol estiver brilhando plenamente. Se você for capturado, sua alma sofrerá os tormentos eternos do vale da perdição. Ela será arrancada de seu corpo, que se incendiará instantaneamente. Agora o que normalmente acontece, é que você começará a ouvir alguns chiados ou murmúrios, entre o som da estática. Não tente entender o que esse som significa, e em hipótese alguma saia do lugar onde você está. Quando você perceber que os chiados estão ficando muito intensos, e que os ruídos estão provocando náuseas em você, diga em voz alta: procuro aquele que guarda o caminho, por favor se manifeste. Fale essas palavras apenas uma vez, e imediatamente reze um Pai Nosso. Não importa se você seja ateu, apenas reze. Não dê atenção a nenhum som ou imagem que porventura brotarem do televisor durante a oração. Não se esqueça de rezar, caso contrário o guardião que se manifestará será o que cuida do caminho que leva para baixo, e acredite, você não vai querer ver o que acontece lá embaixo. Depois da oração, aguarde no máximo 6 minutos. A tela do aparelho deve ficar branca, isso significa que a oração deu certo. Se a tela ficar branca, você vai ouvir uma voz bem baixa. Essa voz repetirá algumas vezes uma espécie de mantra. Repita esse mantra, tal como a voz. O mantra poderá parecer-lhe ridículo, até engraçado, mas apenas repita, e de forma alguma comece a rir. Essa será a prova de que você acredita. Se você repetir corretamente, aparecerá na tela do televisor alguns números, eles representam a data da sua morte. Depois você terá uma visão de como é o paraíso. Você poderá ver pessoas queridas, que alcançaram a dádiva da salvação. Durante o passeio pelo paraíso, você verá algumas cenas do passado da humanidade e algumas cenas futuras. Você terá algumas das mais importantes verdades do mundo nas mãos. Depois você vai adormecer, ali mesmo no chão, de frente à televisão. Quando você acordar, o aparelho vai estar desligado e você sentirá uma imensa paz interior, e a partir desse dia você desfrutará de grande sorte ou obstinação. Mas não esqueça a data da sua morte, pois você terá até essa data para se arrepender de coração de todos os seus pecados. Caso contrário, as portas do paraíso estarão lacradas para você. Faça bom uso das visões que você teve, e das que você terá depois dessa experiência. Agora, se no período de 6 minutos a tela da televisão não ficar branca, isso significa que a oração não deu certo. Se o canal da televisão mudar para um desses canais, onde são exibidos programas religiosos, isso significa que o demônio está tentando enganar você.
De qualquer forma, se a tela não ficar branca, você deverá fechar os olhos e rezar bem alto, ou cantar alguma música. Enfim, o importante é que o som das suas palavras devem ocultar os sons que provavelmente sairão dos altos-falantes do seu aparelho de TV. De maneira alguma abra os olhos, continue evitando as imagens e os sons até que suas forças acabem e você desmaie. Essa é a sua única forma de se salvar. Algumas pessoas que não conseguiram evitar os sons e as imagens do inferno morreram, outros enlouqueceram. Há aqueles que passaram a ouvir vozes que diziam para matar. Enfim, o final dessas pessoas não foi nada bom. Antes que eu me esqueça, caso a experiência dê errado, você deverá queimar o aparelho de televisão logo em seguida. Afinal, o aparelho terá sido tocado pelo demônio. Acreditem em mim, você não vai querer ter um objeto desses em casa. Demorei um pouco para abrir meus olhos. O sono fazia com que eu cambaleasse de um lado para o outro. O despertador do celular apontava que era 6h42, soltei um grande suspiro. Era segunda-feira, comecei a vasculhar meu guarda-roupa, tentando achar uma roupa decente para ir pro trabalho. Mas eu não tinha vontade de fazer nada. Não porque era segunda-feira, mas porque eu não tinha mais vontade de viver. Já fazia 2 dias que eu conseguia de fato acessar a Deep Web. Se você não sabe o que é Deep Web, pesquise e descubra. Era um sábado qualquer em que eu estava em casa, descansando do trabalho. Eu não era um adolescente muito ocupado, afinal eu tinha ido morar sozinho aos 19 anos, meus pais tinham se divorciado e eles não me apoiaram nem um pouco em minha ida para a faculdade. Estava no 2º ano em cinema. Eu precisava fazer um trabalho sobre algum site polêmico, dar suas informações, história e até fazer um filme dentro desse assunto. Eu estava navegando em um blog de política, anotando e anotando tudo o que se passava nele. Aquela merda não tinha me vendido nenhuma empolgação. Já eram 11h37. Eu estava decidido em fazer meu trabalho sobre aquele blog quando minha caixa de e-mail me avisou de uma nova mensagem. Era um novo vídeo do Umbuplay. Nele estava o seguinte título: Lendas da Deep Web. Tráfico de órgãos. Minha mente se voltou toda para aquela palavra. Deep Web era um passo para meu lindo 10. Não almocei. Passei a tarde toda pesquisando dentro de blogs e sites de como entrar na Deep Web. Eu queria uma coisa mais profunda, não apenas baixar o por entrar, não. Até eu já estava sabendo dos riscos e das consequências, porém, nada me dizia que aquilo estava errado, não tinha aquela consciência do medo e da razão. Acessei vários vídeos no YouTube com tutoriais, videoaulas e outras babaquices que ensinavam esse tipo de acesso. Depois de ter todas as informações necessárias, eu comecei a ter medo, e isso me ajudou a pensar bastante antes de navegar naquilo. Juntei as informações precisas, baixei pilhas de programas craqueados para minha proteção na navegação do site, tomei coragem, dei um último resumo em minha mente da merda que poderia acontecer. Eu não queria fazer isso, no fundo eu queria mesmo pegar um site cocô e falar sobre o que se passava nele. Mas minha curiosidade ganhou do medo. Eu não acessei aquela simples página do Tor. Eu realmente fiquei 2 horas farejando aquela merda, clicando e clicando em links escrito em russo e alemão, enquanto eu bebia meu estoque todo de energético. Era engraçado, a Deep Web lembrava muito como a internet era 10 anos atrás, com links embaixo de links. Cada site que eu clicava demorava 1 minuto para carregar. Algo dentro de mim dizia: pare por aí, pare por favor.
Mas você sabe como é a mente humana, mesmo sabendo que aquilo pode destruir sua sanidade, mas a sensação de curiosidade toma conta de você. Depois de quase estar desistindo, eu consegui acessar um site que mudaria minha vida. O site era todo preto com uma faixa vermelha no canto direito da tela. Parecia ser um chat ou algo do tipo. Parecia ser russo. No final da página havia um link muito extenso e embaixo uma frase em vermelho. Acho que fiquei um minuto olhando para aquele link pensando: o que tem ali? Que merda é aquela? Peguei meu mouse, levei até o X para fechar o programa, olhei para o relógio e vi que era 4h57. Merda, que se foda, já é 5 horas da manhã. Voltei ao site, sim, eu cliquei naquele link. Demorou mais que o normal para carregar a página que eu havia clicado 1 minuto antes. Geralmente é o fluxo de pessoas que navega no servidor do site. Dei uma piscada profunda e senti o peso sobre mim. Sono, medo, dor de cabeça, a sensação da merda que poderia dar errado. Quando abri meus olhos, a página havia carregado totalmente. Senti um frio na barriga. O site tinha as mesmas características que o outro de antes, exceto por um vídeo que estava no centro da tela. É claro que eu cliquei no vídeo para carregá-lo, sem pensar. Novamente aquele ritual de esperar bastante aconteceu. Quando o vídeo carregou, fixei meus olhos na tela do computador e esperei um pouco. O vídeo começou todo preto, depois de uns 5 segundos surgiu um quarto normal, bem ajeitado por sinal. As paredes eram enfeitadas com pôster de bandas de rock americanas, a câmera provavelmente estava do lado da porta porque não aparecia na gravação. O quarto lembrava muito de um adolescente americano, com aquelas prateleiras cheias de CDs de games, revistas e outras coisas. Uma figura estranha entrou no quarto com um estrondo ao fechar a porta. Estava vestido com uma roupa que parecia ser de um soldador. Ele tinha na testa uma máscara, aquelas que protegem seu rosto de faísca. É claro que não tinha como identificá-lo. A figura estranha ainda carregava na sua mão esquerda uma bolsa grande. Ela pôs a bolsa gigante na cama e saiu do quarto. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir um choro de uma criancinha. Porra, uma criança. Devia ter umas 2 semanas de vida, vestia um macacão e tinha uma touca na cabeça. Eu não sabia o que fazer, simplesmente não tive reação. Comecei a ficar traumatizado, meus pelos se arrepiaram, todos, desde a nuca até a perna, minhas mãos tremiam, eu suava feito um porco. Agora não tinha mais volta, a curiosidade tomava conta de mim, venci o medo e acabei destruindo minha sanidade. Quando a pessoa voltou, ela trazia consigo uma maca de passar roupa e uma caixa de ferramentas. Já podia imaginar a merda que aquele babaca ia fazer, e ele fez. Sem pensar, começou a armar a maca, em seguida abriu a bolsa com o recém-nascido e colocou o pobre coitado na maca de costas para ele. O desgraçado sem piedade, ele fazia com gosto enquanto a criança abria aqueles olhos inocentes e berrava. Seus olhos sangravam e sua pele escorria suor. Eu estava paralisado, não conseguia fazer nada para fechar o programa. Ela não aguentou mais e então, foi fechando os olhos lentamente enquanto a morte a esperava. O vídeo então terminou com frases que não conseguia identificar, eu nem conseguia pensar. Aquilo definitivamente foi a beira para meu colapso. Não consigo explicar o que se passava em minha mente naquele momento. Acho que fiquei 30 minutos olhando para meu desktop. Já estava amanhecendo, eu me encontrava sentado no chão de costas para a parede.
Quando a escuridão foi indo embora, eu rapidamente botei meu cobertor na janela, para que não entrasse nenhum raio de luz. Meu pensamento estava só voltado para o ódio. Eu comecei a sentir nojo de tudo e de todos ao meu redor. Eu implorava a Deus o meu perdão e que tirasse aquele vídeo da minha cabeça, mas naquela altura, Deus não ajudaria mais. Depois de passar o dia todo naquele quarto, eu me tornei outra pessoa. Uma pessoa prestes a cometer uma loucura em meio ao caos que rondava sua mente. Agora era segunda-feira e nada me animava. Trabalho, trabalho e faculdade. Pra que viver nesse mundo imundo e nojento? Pra que ir pro trabalho, repetir minha rotina todos os dias e não encontrar uma resposta para aquilo que encontrava-se em minha mente destruída? Fui até o meu banheiro minúsculo e abri minha caixa de remédios. Não tinha nenhum remédio que pudesse me tirar daquele pesadelo que estava me arruinando. Comecei a vasculhar e achei 2 cartelas de paracetamol. Tomei as 2 inteiras. O que esse mundo tem para me oferecer agora? Tristeza, ódio e dor é o que esse mundo tem a me oferecer. Prefiro acabar com isso agora. Não quero morrer aos poucos, não quero ficar sofrendo. Isso já basta. Feliz daquele que tem um objetivo, um sonho para viver. Feliz daquele que pensa que o mundo amanhã pode ser melhor. Se Deus me aceitar, ótimo, irei para um lugar muito melhor. Se Satã me quiser, não estarei no inferno. Inferno, meu caro, inferno é onde nós andamos todos os dias, rastejando em seu chão podre e sujo. De uma coisa você tem que acreditar. Se o inferno é ruim, a Deep Web é muito pior. Essa foi a carta que recebi de meu amigo Lucas, falecido há 4 meses, só agora tive coragem de... Agora, pessoal, a mudança de temporadas. Obrigado para quem assistiu até aqui. E fique então com a segunda temporada. Eu estava no sofá da sala assistindo o jornal. Mas, estava estranho, algo muito estranho aconteceu, um número aleatório me mandou mensagem, e dizia: "Estou na porta, abra agora." Eu fiquei muito confuso e falei: "Me desculpe, você mandou mensagem para o número errado." Mas ele disse: "Não, eu estou mandando pro número certo." Então eu ouvi batidas na porta, fiquei muito assustado. Mas, eu abri a porta. Só podia ser coincidência, ou não. Um homem estava na porta, ele me pegou, eu fui sequestrado. Eu desmaiei quando acordei, um repórter estava na minha frente. Eu estava num tipo de mesa, e ele veio para perto de mim. Eu gritei o mais alto que eu consegui. Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado, ele me bateu, e me disse para ficar quieto, mas eu estava muito desesperado, a adrenalina subia muito. Eu estava perdido, ele ia me matar. Mas antes, eu ouvi sirenes de polícia por perto, e quando ele saiu para pegar algo, eu gritei por socorro, mas ninguém ouvia, então eu gritei, o máximo que eu conseguia. E eles me ouviram, dei graças a Deus, eles conseguiram me salvar. Eu estava com muitas hematomas. Eu fiquei desacordado em coma, agora estou bem, mas não me esqueço daquela cena horrível. Antes de desmaiar, ele me disse que irá voltar, e queria me matar. Depois disso fui morar com minha mãe, mas eu estou ficando maluco. Eu não aguento mais. Aquela cena não sai da minha cabeça, depois de tudo isso. Se passaram 1 ano desde esse acontecimento, mas outro número me mandou mensagem, mas dessa vez era uma mulher que dizia vender pastel na esquina da minha casa. Eu não achei nada demais, então eu fui comprar um pra mim e pra minha mãe, já que estou morando com ela. Fui até o local, mas ela não estava lá.
mas sim o repórter. Ele me puxou até o carro e me sufocou até desmaiar. Acordei no mesmo lugar de antes, mas tudo estava abafado, eu mal conseguia respirar. Eu não estava numa mesa dessa vez. Eu estava em uma cadeira e não estava amarrado. Saí da cadeira e corri. O repórter conseguiu me ver e correu atrás de mim. Ele estava com uma faca na mão. Ele correu atrás de mim, rindo e com uma cara muito estranha. Eu saí correndo e gritando. Eu estava com muito medo, tudo estava escuro. Eu corri para qualquer lado, eu só queria ficar vivo. Eu tropecei. E ele me pegou, e dessa vez, eu não consegui escapar. Gritei, 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 mas nada. Ouvi alguém do lado de fora, e pensei: finalmente, vou sair daqui com vida. Novamente. Gritei novamente, mas dessa vez, minha corda vocal quebrou. E eu fiquei mudo. Uma pessoa me ouviu antes de minhas cordas quebrarem e me salvou, mas agora estou mudo. O repórter foi pego e sentenciado a 30 anos de cadeia por muitos assassinatos. E eu tenho um aviso a vocês, telespectadores: nunca abra a porta para nenhum estranho. Durante a pandemia de Covid-19, uma mulher chamada Paula estava em sua casa, fazendo suas coisas. Até que algo muito estranho aconteceu, enquanto ela conversava por chamada de vídeo com sua irmã mais velha Kelly. Algo horripilante apareceu ao lado esquerdo de Paula. Kelly notou isso e falou: "Paula, tem algo no seu lado esquerdo." Paula riu da cara de Kelly. Mas Kelly continuou afirmando que tinha algo estranho ao lado dela. E Kelly começou a dizer como era a criatura. A criatura tinha olhos largos, boca grande, era alto e totalmente pálido, os braços eram longos e grossos, e sua cabeça parecia que era feita de massinha. Afirmou Kelly. Então Paula disse: "Você só pode estar vendo coisas, né?" Mas Kelly negou isso. E Paula ouviu um som bizarro que vinha ao seu lado. O som era tão alto que toda a luz, internet, rede 4G e rede 5G que tinha na rua de Paula falharam. Obviamente a chamada de vídeo caiu, e Paula ficou assustada, e foi para a rua perguntar aos demais vizinhos se a luz tinha sido cortada para eles também. Mas todos os vizinhos sumiram, todos mesmo. Até a velhinha que ficava durante a tarde com sua cadeira de balanço na frente da casa, sumiu. Então ela foi arrastada para dentro de casa por um vento desconhecido do além. E as portas e janelas trancaram sozinhas. Neste momento no escuro, com sons estranhos, portas e janelas trancadas. O pânico estava instalado em Paula. Era para ela ter ouvido os avisos de Kelly. Então, depois de 2 minutos de puro terror e silêncio, Paula se levantou e foi procurar uma lanterna. Ela pensou em ligar a lanterna do seu celular, mas o celular descarregou. Enquanto ela procurava a lanterna, ela viu a mesma criatura que Kelly disse. Paula saiu correndo e a criatura emitiu o mesmo som que causou a queda da luz e internet, e as luzes voltaram e internet, mas a criatura corria atrás dela e ela pulou em cima de Paula. Alguns dias se passaram e Paula acordou no mesmo lugar que a criatura atacou, e os vizinhos não voltaram. E ninguém foi na casa de Paula para saber o porquê ela estava dias sumida. Então Paula levantou e foi atrás do seu celular e colocou para carregar. 1 hora depois, Paula ligou para Kelly, então Kelly perguntou onde ela estava, e Paula contou tudo. Kelly, aterrorizada, pede para Paula sair de lá. Mas as portas ainda estão trancadas, diz Paula. Logo após Paula vira a câmera da chamada e mostra a Kelly a casa, até que Paula e Kelly avistaram na janela a sombra da criatura e Kelly diz: "Corra daí agora." Isso Paula fez, mas Paula avisa a criatura abrindo a porta, e pega uma barra de ferro e joga na criatura, que logo se duplica. O celular cai da mão de Paula e Kelly continua na ligação, sem entender nada. Logo após Paula pega o celular e diz a Kelly:
Ele se duplicou. E corre. Várias cruzes na parede viram de cabeça para baixo sozinhas. E objetos caem no chão. A ligação cai e Paula fica desesperada, e logo após o chão começa a tremer e ela avista a criatura de longe. E continua correndo. Paula sobe as escadas para o segundo andar e é surpreendida pela criatura. Logo na entrada do segundo andar, Paula chuta a criatura, que por incrível que pareça tinha carne e osso. Paula corre para o quarto de hóspedes, mas a porta do quarto de hóspedes está trancada. E então a criatura corre atrás dela e ela corre para o sótão, tranca as portas e liga as luzes. Logo a porta do sótão se abre aos poucos e Paula começou a se esconder. E a criatura abriu a porta. E encontrou Paula. A criatura pega Paula e fala: "Qual será suas últimas palavras?" E Paula diz: "O que eu fiz pra você." "E quem é você?" A criatura tira a máscara e se revela. A criatura era a velhinha, aquela velhinha que ficava na cadeira de balanço, e Paula diz: "Senhora Francisca." "Por quê?" E a senhora Francisca: "Eu sou sua avó." E atira em Paula. O corpo de Paula foi encontrado, e Kelly ficou de luto e muito triste. A dona Francisca nunca mais foi encontrada. Fim. Provavelmente você conhece Francisca, né? Sim, ela mesma. A avó de Paula do segundo episódio dessa série. Provavelmente, se você assistiu, gostaria de saber o porquê ela matou a neta dela. A resposta está aqui. Mas primeiro, vamos começar do começo. No ano de 1968, Francisca estava em sua casa. Ela era pobre, com uma casa simples, e às vezes passava fome. Ela não aguentava mais isso, então ela começou a roubar dinheiro e comida. Então em 1969 ela foi presa e condenada a 3 anos de prisão. E em 1972 ela foi solta. Sua casa estava abandonada. Mas ela voltou, e agora ela estava passando muita fome, e então ela tomou uma decisão. A pior decisão da vida dela. Ela então fez um pacto com o diabo. E então ela fez o pacto. Ela pediu riquezas, poder e muitos anos de vida. E em troca ela ofereceu sua alma e a promessa que nos seus últimos dias iria matar algum parente dela. Que no caso foi Paula. E depois disso Francisca se casou em 1974, o nome do marido de Francisca era Alberto, e teve uma filha em 1978. O nome dela é Maria. 9 anos se passaram e no dia 28 de outubro de 1987, Francisca teve uma briga com Alberto. As brigas já eram de costume, mas desta vez, foi diferente. Os móveis foram quebrados na briga. Enfim, foi uma destruição, e Maria começou a chorar. Francisca então segura Alberto com força e diz satisfeito: "Agora eu vou LHE mostrar a morte." O demônio deu forças a ela, muita força. E ela amarrou e começou a mutilar ele, depois o matou, e Maria saiu do quarto e se assustou com a cena horrível. A cena que traumatizou Maria, a cena do seu pai morto e cortado, junto com os móveis quebrados e sua mãe cheia de sangue com uma faca, traumatizou Maria para sempre. Maria correu para os fundos da casa e sua mãe Francisca a pegou e disse: "Querida, não tenha medo da mamãe, o desgraçado do seu pai já se foi." E Maria continuou gritando, e então Francisca jogou Maria no porão e escondeu o corpo de Alberto embaixo da casa, e o demônio disse assim: Esconda o corpo, e tome muito cuidado com o cheiro. Continue fazendo isso, assim sua alma vai ser minha mais rápido. E logo após isso Francisca isolou Maria do mundo. Maria parou de ir à escola e deixou de fazer amigos, e ela entrou em depressão profunda. Todos notaram a ausência de Maria e chamaram a polícia, que foi na casa de Francisca, e pediram para investigar a casa dela, logo após Francisca com o diabo no corpo.
Com seus olhos saiu um tipo de furadeira que furou os policiais pelas costas, e Francisca pegou Maria e correu para bem longe. E depois disso Francisca disse a Maria: "Você nunca vai contar o que aconteceu a ninguém. Ninguém mesmo. Senão, você não vai gostar do que vai acontecer." 8 anos se passaram e em 1995, alugou uma casa e se mudou. Logo após ela se casou e teve uma filha em 1997 chamada Kelly, e em 1998 nasceu Paula. Depois de Paula se mudar, Francisca ficou sozinha. E Maria nunca visitou Francisca, nunca mais. E vários demônios atormentavam Francisca, e em 2015, aos 67 anos, Francisca sentiu que o dia de matar o seu parente estava se aproximando, e acendeu uma vela e chamou pelo diabo, e ela fez um pedido. O pedido era para ele revelar quando e quem ela tem que matar, e o demônio revelou que seria em janeiro de 2021, daqui a 6 anos. E a pessoa seria a neta caçula dela, Paula. Francisca então aceitou. Ele também revelou que a morte dela seria no mesmo mês, em janeiro de 2021. E ele deu um dom para Francisca poder se formar em pessoas e criaturas diferentes, e também deu uma máscara para ela. E disse que esta máscara seria a que ela iria usar no momento da morte de Paula, e também falou para entregar o sangue de Paula para ele. Então 6 anos se passaram e Francisca matou Paula. A mulher da cadeira de balanço era fictício, da mente de Paula. Ela sempre viu um monstro, e não uma idosa na cadeira de balanço, e os vizinhos sumiram por obra de Francisca, e ela pegou o sangue de Paula e deu ao diabo. O diabo então: Chegou a sua hora, Francisca. A sua alma agora é minha. Logo após isso ele puxou com toda a força a alma de Francisca para fora do seu corpo. Foi tão forte que o corpo dela se abriu, e o demônio comeu a carne de Francisca, e a alma de Francisca olhava a sua carne sendo comida, e ela se arrependeu de tudo, mas já era tarde demais. Depois disso Paula foi enterrada. Maria nunca soube quem foi o autor da morte de Paula, e Francisca foi jogada no fogo do inferno e presa em um canto do inferno queimando, para toda a eternidade. Fim. Eu estava mexendo no meu computador há alguns anos atrás em torno das 2 da madrugada, sem nada para fazer. Até que eu inventei jogar Minecraft. Até aí tudo bem. Peguei recursos e tava tudo bem, até que eu vi uma vaca e peguei pra mim. Ela era diferente e muito maluca, não ficava quieta e sempre ficava me olhando como um jogador. Isso estava bem assustador. Alguns dias depois, às 3 da manhã, eu entrei no meu mundo e decidi que iria para Farlights. Até hoje eu não entendo porque eu jogava nesses horários. Enfim. Comecei a andar, mas a minha vaca não parava de me seguir, sendo que ela não estava encoleirada e eu não estava com trigo na mão. Era como se ela estivesse me levando para lá. Andei muito, muito mesmo. As coordenadas estavam em 12 milhões, eu não vou mentir. Em alguns momentos eu usei chat. Já era noite do outro dia, andei sem parar, com poção de velocidade 2 e às vezes chat. Só que o chat era de teletransporte pequeno. Como me teletransportar 500 mil blocos à frente? Eu não teletransportei de vez porque eu também queria ir para lá sem cheatar. Até que apareceu uma mensagem no computador. A mensagem dizia: é melhor você não ir mais adiante. Mas eu fui, porque ninguém manda em mim. Estava tudo normal até que eu finalmente cheguei na Farlights, mas lá tinha um tipo de portal muito preto e vermelho. Eu entrei porque sou muito corajosa. Mas tudo ficou realista, até demais. Estava de noite, meus itens tinham sumido. Então eu cavei um buraco para me proteger. Minha personagem estava estranha, era tão realista que parecia um humano de verdade. Eu continuei jogando como estava muito curiosa.
Fui pegar um pouco de madeira, mas apareceu um Creator e ele explodiu perto do minha personagem, e eu não vi. Quando eu olhei, minha personagem estava sem um dos braços. Ela gritava de dor e eu não sabia o que fazer, parecia mesmo que era uma pessoa. Ela continuava gritando, enquanto vinha mais monstros. Então eu saí dali e fui para meu buraco e fechei a porta, e lá estava a vaca. Ela começou a chegar para perto de mim. A minha personagem estava com o medo espantado na cara, e eu não conseguia parar de tremer. A vaca se transformou no Herobrine. E eu saí correndo e dei de cara com os zumbis, e eles me seguraram. Estavam com água na boca. Tudo ficou preto e quando voltou, eu estava na frente do Herobrine. Ele trouxe zumbis e disse: "Eu quero o que você roubou de mim, ou então eu irei te matar da pior forma possível." Não só no jogo eu perguntei o que ele queria, mas ele só disse: você sabe." Então, ele mandou os zumbis pra cima de mim, e eu vi os zumbis comendo minha personagem de pouco a pouco. Ela gritava de dor, eu fiquei aterrorizada e desliguei o computador. Minha mãe tinha sumido, eu pensei que ela tivesse saído, então fiquei de boa. Mas já em 9h40 da noite ela ainda não chegou. Então eu pedi um lanche, mas quando eu comi, eu percebi que tinham me dado um tipo de remédio. Quando acordei estava em um lugar meio verde e abafado, estava em uma cadeira, e então o Herobrine veio até mim com um copo d'água, e me deu. Então ele saiu e voltou com uma faca e cortou minhas pernas. Ele continuou a me desmembrar e eu sentia meu corpo se correndo de dor, mas não podendo me mexer, e tudo ficou escuro. Quando acordei ainda estava viva, mas desmembrada e sentindo muita dor. Como isso aconteceu? Eu estava morta? Eu tenho muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Ele não está aqui. Eu estava com muito medo, então ele apareceu, e eu disse: me tiro daqui e me deixe como antes, mas ele não disse nada, e eu morri. Ele continua assombrando os jogadores, mas como espírito tento fazer com que ele pare com isso, mas até hoje ele continua matando pessoas. Hoje são mais de 30 pessoas. Tenha cuidado ao jogar Minecraft. Quer saber como eu estou comunicando com você? Você nunca vai saber. Um serial killer da cidade chamado Jack era muito conhecido por matar e fazer pessoas de escravas, principalmente em dias de Halloween. Um tempo depois, numa madrugada de Halloween, uma garota de olhos claros e cabelos pretos chamada Jeanette estava assistindo um filme de terror na sala, até que ela viu uma abóbora. Ela achou estranho, pois essa abóbora não estava lá antes. Mas ela deixou pra lá. O filme terminou, ela foi pra cozinha para comer alguma coisa até que ela viu uma boneca de Halloween do lado do balcão. Ela não tinha bonecas. Ela ficou muito assustada e saiu da cozinha correndo, então a TV ligou sozinha. Ela tomou um susto e então, um número ligou pra ela, então ela pediu ajuda, a pessoa falou: "Abra a porta agora." Ela se assustou, mas fez o que o homem falou por medo. Ele tinha uma voz muito grave e estranha. Na porta estava nada mais nada menos que o Jack. Ele disse que ele queria que ela fosse sua escrava. Ela recusou. Ele então disse: "Você não será minha escrava, mas vai morrer, de uma forma bem dolorosa." Então ele invadiu a casa dela e foi para a cozinha. Ela saiu correndo atrás dele e disse: "Está bem, serei sua escrava." Ele disse: "Agora é tarde demais." Então ele pegou a faca e ficou alisando pela pele dela. Em um golpe a desmaiou, mas ela estava viva. Ela acordou e gritou de medo, sua pele estava literalmente depilada. Então ele apareceu e disse: "Você é muito fraca, vou acabar com sua vidinha de merda." Ela ouviu um barulho de polícia e ambulância na porta. Ela ficou aliviada, mas com medo de morrer. Eles arrombaram a porta e o prenderam.
E um ano se passou e era véspera de Halloween, e novamente ela estava lá assistindo TV, mas dessa vez ela estava assistindo às 23h30, até que passou um comercial dizendo que iria passar um programa chamado Bob Esponja, e Ginette então esperou por este programa. Então às 23h50 o programa começou. Não era Bob Esponja, e sim uma animação bem assustadora. Os personagens eram mal desenhados e com um aspecto de desenho mal feito dos anos 70. Ela ficou triste porque ela gostava de Bob Esponja. Mas ela queria assistir este programa. Ela pensou que foi um erro no comercial. Enfim, tinham 4 personagens: Jack, Ginette, um policial e uma bruxa. Eles eram muito mal desenhados e muito assustador. Ginette ficou meio desconfortável pelos personagens parecerem muito com Jack e ela mesma. Logo após os personagens começaram a andar esquisito, os prédios e casas começaram a voar, os 4 personagens começaram a ficar desfigurados, o programa de vez em quando ficava em preto e branco, a televisão começou a piscar e entrar em estática, mas Ginette achou isso um programa de terror para assustar. Então ela não ligou muito. Já era meia-noite do dia 31 de outubro de 2020. E o programa voltou ao normal. Então Jack pegou uma faca e esfaqueou Ginette. O sangue na animação era tão realista que parecia que jogaram sangue no papel do storyboard desta animação. Ginette gritava muito. Então a bruxa chegou e pegou seu sangue e espalhou pela tela. A tela ficou cheia de sangue e começou a tocar uma música assustadora de trás para frente. Enquanto isso, a bruxa colocava as mãos dentro da barriga de Ginette e tirava seus órgãos, e a tela começou a ficar distorcida, e Ginette da vida real começou a vomitar. Logo após, Ginette tentou desligar o TV, mas nada, até que uma voz veio da TV e disse: "Você vai assistir até o fim." E ela não conseguia se mexer. E então o programa meio distorcido voltou, e a bruxa começou a jogar os órgãos na tela, e ela começou a se rasgar. Os órgãos eram super realistas. Ginette não entendia como uma animação tão mal feita tinha órgãos tão realistas. Então o programa voltou ao normal. Até que o Jack levou o corpo para longe e aos poucos a tela ia escurecendo, e apareceu uma mensagem na tela. Lá estava escrito: "Criado por Jack Anderson", e depois uma mensagem dizendo: "Sentiu saudades, Ginette." E ela, aterrorizada, desligou a televisão e foi dormir. Mas antes uma mensagem tocou no seu celular. Era sua mãe pedindo para abrir a porta. Ela não estranhou e abriu a porta. E era o Jack. Ele havia fugido da cadeia e queria se vingar. Ele pegou ela e disse: "Agora eu vou te matar da mesma forma que no programa." E ela chutou ele, correu para o andar de cima, e ele correu atrás com uma faca, e ela corria de um lado para o outro, e depois ela estava encurralada, e ele disse: "Agora vai ser seu fim." Mas ela pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dele. E ficou batendo, e a cabeça dele ficou moída. E então ela chamou a polícia e contou tudo. Ela foi ao posto para ver se tinha algum arranhão, e ele morreu. Agora ela está bem. E você, tome cuidado ao comemorar o Halloween. Meu nome é Ginette, e me sinto honrada em contar minha história ainda mais em terceira pessoa. Uma criatura muito assustadora, chamada de Demone, que significa demônio na língua Zulu. Ele não é exatamente um demônio. Ele fica em alguma cidade do Brasil. Esta criatura fica atormentando pessoas que são viciadas em eletrônicos, bebidas, drogas e várias outras coisas. Ela também ataca pais tóxicos, crianças malvadas, e ataca qualquer pessoa que ousar falar o nome dele 10 vezes em vão. Em uma madrugada de sexta-feira 13, Halloween ou Dia dos Mortos.
Mas tem uma forma de invocar esta criatura sem ser pais tóxicos, uma criança má, viciado em algo ou em datas e horas específicas. Antes de começar a minha história, deixa-lhe dizer como invocar esta criatura. Atenção! Ao invocar esta criatura, saiba que ela virá para fazer o mal, não o bem. Ok, vou primeiro falar como invocar esta criatura. Primeiro, você deverá fazer isto meia-noite, 3 da manhã ou qualquer horário da noite. Ele aparecerá a você no fim da tarde do próximo dia. E outra, depois que você invocar ele, não adianta correr. Ele vai saber onde você está. Enfim, pegue um papel e uma caneta, uma música de terror, uma faca, um celular e uma vela. E vai escrever o seu nome na folha 10 vezes. Logo após, desligue todas as luzes e feche todas as portas. Todas mesmo. E vá ao banheiro e leve uma faca, deixe a porta do banheiro aberta, e acenda as velas. Logo após, coloque uma música de terror no banheiro, e tire seu sangue com a faca, e desenhe o número 666 no espelho com o sangue, e pingue uma gota de seu sangue no papel, e feche a porta do banheiro imediatamente, e apague a vela. Logo após, coloque um vídeo de terror pesado no celular e assista. Quando acabar o vídeo, olhe para o espelho e diga: venha até a mim. Por favor, venha até a mim. E saia do banheiro. Após isso, você pode ligar as luzes e esperar. Ele vai aparecer se você fazer tudo certo. Enfim, vamos começar minha história. Oh, meu nome é Daniel e algo muito estranho aconteceu comigo há quase 2 anos, numa sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Sim, numa sexta-feira 13. Eu estava com meus amigos conversando, até que um deles me lembrou que era sexta-feira 13, depois disso começamos a discutir sobre isso. Até que meu amigo chamado Albert contou uma lenda de uma criatura chamada Edmone. E ele contou como faz o ritual e quem ele ataca. Até que ele disse que o monstro podia ser invocado na sexta-feira 13. Apenas falando o nome dele 10 vezes em vão. Então, como não tínhamos nada para fazer e todos acharam a história de Albert uma história para boi dormir, mas topamos invocar. Falamos juntos o nome dele 10 vezes, e nada. 20 vezes e nada. Então rimos da cara de Albert e achamos isso uma brincadeira de mau gosto de Albert. Mas no outro dia pela tarde, uma coisa estranha aconteceu. As luzes começaram a piscar. E um cheiro forte surgiu. Na casa só tinha eu e Albert. E um bicho gigante de 2,5 metros de altura surgiu. Quem ousa me invocar? Então ele pegou Albert em uma mão e eu em outra. E encarou por uns 5 minutos. Nós não conseguimos gritar, nem se mexer. Tava tudo horrível. O rosto dele parecia ser derretida. Um olho era totalmente vermelho e super brilhantes. E o outro era totalmente preto brilhante. Tínhamos que fechar um pouco os olhos porque era forte a luz. Ele também suava sangue. Depois ele disse: quem de vocês dois me invocaram? Então começamos a brigar dizendo que um fez, vice-versa. Até que ele disse: me digam agora, ou irei matar vocês. Então Albert confessou. E ele o parabenizou por não mentir e disse: muito bem, Albert, obrigado por admitir que foi você. Mas eu sei que você, Daniel, também estava envolvido. Logo após ele pegou Albert e disse a nós que iriam nos matar por falar o nome dele em vão. E nós corremos daquele lugar. Conseguimos fugir. E fomos para uma casa. E de noite, coisas estranhas aconteceram. As luzes piscavam que nem no momento que ele apareceu. E os objetos começaram a cair. Então corremos para um parque de diversões perto dali. Albert me perguntou se naquele local era seguro. E eu não soube responder. Então avistamos a criatura.
que de longe ele disse a nós que não queria usar o teletransporte, já que nós somos muito fracos em relação a ele. E nós corremos para um brinquedo, a montanha-russa, e pagamos o tiquete. E entramos no brinquedo. Nós esquecemos que ele se teletransporta. E ele mesmo dizendo que não ia se teletransportar, ele se teletransportou para bem atrás de nós. E emitiu um grito ensurdecedor. E o cinto de Albert se soltou, e ele voou para longe e a criatura riu, e sumiu. A montanha-russa parou graças ao acidente. Quando eu fui ver como Albert estava, ele tinha caído com a cabeça em uma barra de ferro com ponta. Aquilo atravessou a cabeça de Albert, a cena era horrível. Eu estava desesperado. Então viram ele não estava mais vivo. Então levaram o corpo dele para o funeral. Meus amigos e eu foram no funeral dele. Os familiares dele estavam inconsoláveis. E ele foi enterrado. Logo após a criatura apareceu atrás de mim, e disse: -1. Só faltam 4. Incluindo você. Meus amigos viram ele também, e gritaram, eles estavam perplexos. A criatura era real. Então enquanto saíamos de lá, o Edmone apareceu e levou uns dos meus amigos para o céu. O desespero estava instalado naquele momento. E começamos a pedir ajuda, até que o Edmone largou o meu amigo, e ele se espatifou no chão na nossa frente. E então ligamos para o 192, e a ambulância chegou e levou ele. Fomos à delegacia. Porque nós estávamos bem próximos dele. Somos os principais suspeitos. Mas depois de uma investigação e depois de nós passarmos por detectores de mentira, eles nos liberaram. E um ano se passou, era fevereiro de 2021. No início da vacinação do coronavírus. Provavelmente você deve estar se perguntando o porquê eu envolvi a vacina da Covid-19 nisso. Ok, vou dizer o que aconteceu, algumas pessoas roubaram vacinas. E em um certo momento uma das pessoas bateram na minha casa e pediram para deixar uma caixa escondida em um lugar frio. Para conservar o que tinha dentro daquela caixa. Eles mandaram eu não abrir. E não contar para ninguém. E eles me ameaçaram de morte se eu não escondesse para ele. Negasse o que eles pediram, ou contar a alguém. Eu estava sem escolha, então eu aceitei. Escondi no freezer, eu coloquei na potência máxima e ficava com medo das vacinas ficarem ruins, porque vacinas devem ser guardadas em até 5 graus. Algum tempo se passou e meus amigos me visitaram. E estava tudo de boa até que a caixa no freezer sumiu. Eu fiquei desesperado. Meus amigos notaram o meu desespero. Mas depois de um tempo a caixa reapareceu. Eu não entendi nada, mas um dos meus amigos chamado Roberto, abriu o meu freezer e pegou uma vacina. Eu falei para ele colocar aquilo ali. Então ele disse: por que você tem vacinas da Covid-19 em sua casa? E eu fiquei sem escolha e tive que contar. Então Roberto pegou e disse: eu quero me vacinar aqui mesmo. E eu disse: não faça isso por favor. Mas mesmo assim ele entrou no banheiro e trancou. Eu tentei abrir a porta. E pelo buraquinho da fechadura, eu vi ele se vacinando. Quando ele saiu eu perguntei se ele era louco. E ele então não ligou para isso. E a criatura apareceu. Tomamos um susto. E Roberto começou a passar mal e caiu no chão. Morto. Não entendemos nada, mas a criatura... Eu coloquei veneno nas vacinas. Aquele homem era eu, Daniel. Enfim, só falta vocês dois. Então ele sumiu. Mal sabíamos que agora que ele iria mostrar todo o seu poder. Ligamos para o 192. E eles levaram Roberto. Depois disso, quando saímos de casa, um som bizarro surgiu, e ele ficou gigante. E a cada pisada dele, abalava tudo. Os prédios caíam e as pessoas iriam caindo dos prédios. Raios caíam dos céus. Aviões caíam dos céus e o dia virou noite.
Eu e meu amigo chamado Ricardo, continuamos correndo e então começou a Edmone a jogar pedras grandes pela rua, e ele gritava muito. E então nós jogamos algo no pé dele. E ele caiu de costas. Ele estava tão gigante que quando ele caiu a estrada rachou. E ele levantou e meteoros começaram a cair do céu. Até que achamos um carro com a chave dentro. E entramos no carro e acelerarmos no máximo até que ele começou a correr. Até que ele sumiu. E quando olhamos, ele se teletransportou para a parte de trás do carro. Tomamos um susto e batemos o carro. Quando acordei estava em uma cama de hospital. Já tinha se passado semanas, e eu me perguntei a um médico que estava ao meu lado por que eu estava aqui, e ele contou o que aconteceu. Depois de um tempo, soube que Ricardo também tinha sobrevivido. E depois de umas semanas, recebi alta do hospital. Então eu recebi a notícia que Roberto tinha morrido, e já tinha sido enterrado. Fiquei triste por isso. Ricardo já tinha recebido alta. Porque o caso dele, por incrível que pareça, não foi tão grave. Depois de um tempo a criatura apareceu e nos parabenizou por nós ser tão fortes assim. E nos deu uma medalha. E nós perguntamos o porquê ele fez isso. E ele contou que não gosta que falem o nome dele em vão. Mas ele só não matou nós porque nós tínhamos sido um ótimo adversário. E sumiu. Depois disso nunca mais vimos ele. Enfim, Ricardo se mudou para outro bairro, e eu continuei como estou. Mas mesmo ele ter poupado nossas vidas, nunca invoque esta criatura. Nunca. Ei você aí, você mesmo que está assistindo. Eu sou o Edmone. E peço por favor, para o seu bem. Mesmo que eu torça para que aconteça. Não olhe para trás. Fim.